Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Tibus, do canal Ciquetum. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem o like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. E claro, sigam-me todos nas minhas redes sociais. Certo? Os links estão aqui na descrição. As pessoas me perguntam muito acerca de livros que eu li, né? Vou até ligar aqui o Kindle para mostrar a vocês. O povo me pergunta muito quanto a livros que eu li, de quais livros eu mais gosto, se teve algum livro que me impressionou muito. Bem, muitos me impressionaram. Agora, se vocês vierem, Matheus, você tem um livro favorito? Claro que essa pergunta é muito simplista. Agora, se alguém vier me perguntar quanto a um livro que eu li, que mudou a minha vida por completo, e eu o encontrei até recentemente, foi talvez o livro que me deixou assim com uma maior. Foi o livro que me deixou mais emocionado na minha vida. Eu acho que eu chorei muitas vezes o lendo. É um livro de um autor obscuro, cujo gênero é obscuro. Porque é uma narrativa histórica que é contada de uma forma ao mesmo tempo épica e romanceada. É o livro do Raphael Lafferty, intitulado The Fall of Rome, Queda de Roma, certo? Que é o seguinte, o Lafferty era um linguista militar do exército americano na Segunda Guerra Mundial. Ele lutou no fronte oriental. Ele era alcoólatra. O Lafferty. Então, ele tinha um problema de alcoolismo. Ele era do Oklahoma, que é um estado onde tinha muito índio. Ele conviveu muito com índio, ouvia aquelas histórias de índios. E na época, a ficção científica, Pulp Fiction, era um negócio que rendia muito dinheiro, era muito lido. Literatura de Pulp Fiction, literatura barata, tinha esse nome porque era o papel da polpa, papel de qualidade inferior. Então, o que acontece nessa literatura Pulp Fiction? Isso aí dava muito dinheiro. E ele queria deixar de beber. Então, ele começou a usar a escrita como uma terapia. Nisso aí ele se tornou notável como um escritor de ficção científica, mas com um traço um pouco especial. Porque era uma ficção científica que misturava elementos filosóficos, elementos teológicos. Ele era um católico muito tradicional, misturava uma quantidade de referências muito grande. Na obra do Lafferty, você tem, eu acho, que mais referências que a obra do Jorge Luiz Borges. Ele é tranquilamente, o escritor de ficção mais erudito, talvez, do século XX. Não, tranquilamente. Eu não conheço nenhum escritor de ficção do século XX que tivesse a erudição desse cara aí. De forma que a obra dele muitas vezes acaba se tornando extremamente difícil. A obra dele é tão ou mais difícil de interpretar quanto a do Jorge Luiz Borges. Ele mistura na sua forma narrativa elementos da Telltale, que ele pegou muitas vezes dos índios, com, digamos assim, aquela conversa de mesa que havia no exército. São contos que têm um traço oral muito forte, um traço muito forte de reprodução da oralidade. E os romances deles são mais obscuros, mas também são muito interessantes. Tem referência a dezenas de línguas, é algo bem difícil de entender às vezes. Ele é um autor extremamente difícil.
e que tem uma forma narrativa muito idiosincrática, uma forma narrativa que mistura traços de oralidade com essa figura do paradoxo do Chesterton, com uma quantidade de referências que é absurda, é muito wordplay, ele no geral é um autor difícil. Muitas vezes nas suas obras você tem discussões de questões filosóficas que são extremamente densas. No geral, é um autor muito difícil. Ele foi o mestre do George R.R. Martin, para vocês terem uma ideia. Foi o professor de escrita criativa dele. Né? Então, ele é um desses autores que foram muito lidos pelos grandes, mas que foram esquecidos pela história. Ele, que era alguém muito erudito, escreveu uma narrativa romanceada da queda de Roma. Tinha um grande conhecimento dos clássicos, um grande conhecimento de latim, tinha sido filólogo, que é a narrativa de quando. Esse livro é a narrativa de como foi o saque de Roma pelos godos. O saque de Roma, mais especificamente por Alarico, rei dos godos. Então, ele dá toda. Ele começa falando, né? Tudo sobre os godos. Explica quem é. Ele explica aquele povo de uma forma que suscita uma tensão no leitor, de tal maneira que o leitor tem a impressão de que virá uma grande ameaça, uma ameaça exponencial, que vem no caso do norte, que vem do norte. Ele começa descrevendo os vários lugares pelos quais aquele povo itinerante, os godos, passaram. Ele explica em que esse povo era avançado. Aí ele dá vários exemplos de como esse povo era assustador. Por exemplo, ligando várias palavras para pesadelo em várias línguas ocidentais, a raiz gótica para cavalo. Meio que para explicar como os cavalos dos godos deixaram nas pessoas um clima de terror, um clima de pesadelo, um clima de medo. E ele expõe em que esse povo era avançado. A pessoa tem um grande medo na hora em que lê. Como se, no caso, na suspensão de descrença, a pessoa tem a seguinte impressão: vem uma grande ameaça. Como se viessem as formigas quimera da vida real, ou os quinces da vida real, invadir o Império Romano, né, e destruir tudo. Em grande parte, a obra do Lefert está no domínio do paradoxo. E essa obra em específico, você pode dizer que é uma narrativa que se passa em um recorte fundamental da história sacra. Você pode dizer que a profundidade desse livro, em termos de explicação da história sacra, é uma das maiores que eu já vi na vida. E como tal, eu vou ler aqui prólogo dos personagens, Dramatis Persona do livro, da forma como ele explica, certo? Eu vou ler aqui e fazer uma tradução na hora. Prólogo dos personagens, para vocês verem como isso aqui é genial. Prólogo dos personagens. Roma, a cidade que era o mundo e o império, é o personagem principal da história. Como ela chegou ao seu fim e como o mundo terminou ao mesmo tempo. Gótia, o reino ambulante dos godos ocidentais, que sob a sua esotérica nobreza retornou ao ataque depois de muitos séculos e atravessando milhares de milhas. Alarico,
o menino gigante, o rei dos godos ocidentais, que levou o mundo a um fim no seu momento de fraqueza. Steino, primeira e mais magnífica das valquírias, a esposa de Alarico, e os seus 3 irmãos. Singeric, o godo que se tornou um grego. Saros, o godo que se tornou um romano. Ataluf, que é Caim, o godo que continuou sendo um godo. Ou seja, cada um dos cunhados do Alarico foi para uma direção diferente. E alguns viraram inimigos dele. Cada um entrou para um povo diferente. Então, Stilico, o grande mestre general de Roma, um converso, Vanda da Panônia, um converso germânico, Vanda da Panônia, do paganismo, que veio do paganismo, que era mais romano que os romanos e mais católico do que o Papa. Ou seja, esse cara aqui é quem está à frente da defesa de Roma. Danou-se, né? Teodósio, o imperador, o último que pode ser chamado grande, sem rir, sem ninguém rir. E os seus 3 descendentes, ou seja, o imperador, né? O último imperador que realmente foi grande, né? Foi chamado de grande, e que, no caso, está louco, bem perto do fim de Roma, está louco, danou-se. E os seus 3 descendentes. Arcádio, o imperador do Oriente, que nasceu um velho, não se importa com a queda de Roma. Honório, o imperador do Ocidente, com a mente de um menino de 11 anos de idade, também não se importa com a queda do Império Romano, não se importa. Gala Placídia, a criança gnoma e irmã dos 2 jovens imperadores que, aos 17 anos de idade, e quando todo o resto estava acovardado, tomou o controle do Senado romano e da cidade e representou a resistência nos últimos 100 dias do mundo. Ou seja, é a filha do imperador, a irmã do imperador, dos 2 imperadores, quem comanda a resistência em Roma. Estes são os grandes personagens da história e deveriam ser notados. Então, estes outros, pela estranheza dos seus antigos nomes e no interesse da claridade, também são dados, também são mencionados para fácil referência. Friedrich, o líder gótico que derrotou e matou o imperador Valente durante a infância de Alarico. Atanarico, o líder godo que jogou fora a vitória. Eutrópio, o eunuco imperial que pode ter sido 2 homens diferentes. Ele pode ter sido 2 pessoas diferentes. Arbogast, conde dos francos, que teve o mundo nas suas mãos e o deixou cair. Eugênio, o imperador pretendente, o pretendente a imperador, o último dos últimos dos pagãos. Cirício, o papa que não fez nada. Inocêncio, o papa que não fez quase nada. Saulo, que liderou a mudança ao lado cristão em Frígido e assim salvou o dia. Ultim, um rei dos hunos que devotou a sua vida ao apoio do Império Romano depois que os romanos pararam de se importar. Danou-se, né? Porque são os bárbaros que estão defendendo o Império Romano. Santo Ambrósio, em Milão, que acreditava que o mundo iria permanecer, iria durar. Santo Agostinho em Hipona, Hipona, que entendeu por que o mundo precisa acabar e quando. God-Giesel, o rei dos vândalos, que foi vencido, foi sobrepujado pelo vândalo imperial Estírico. Estou traduzindo aqui instantaneamente. Radagais, o ogro, o completo bárbaro, que convenceu o mundo romano que ele tinha falsamente aplicado esse nome aos outros. Ele era tão ruim ele, que Roma achou que os outros não eram bárbaros. Olímpio, o difamador, que foi mais um Herodes do que Herodes. Solinas, o infiltrador. Heracliano, conde da África, que, sob outro ponto de vista e à luz de simpatias diferentes, poderia ser considerado um homem tão grande quanto o Estílico que ele matou.
Estes e outros grandes homens e senhoras se misturam na grande história dos dias um pouco antes do mundo se acabar. Então, é a maneira como ele conta uma história. Se vocês acharam interessante, leiam esse livro. A quem quiser, eu tenho. Pois um forte abraço a todos. E esse foi o livro que mais me impressionou na vida. E esse livro foi instrumental para eu mudar todo o meu rumo. Pois um forte abraço a todos e até logo.